pessoal, nós vamos dar início à nossa segunda unidade de arte e na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar a linguagem da arte. A linguagem da arte, seja a arte visual, a arte teatral, a dança, a música e a literatura. Então, nós já vimos, né, que linguagem, quando nós falamos em linguagem, ela não se restringe só à língua, como nós já conhecemos nas nossas aulas de português, elas vão além. Então, a linguagem que é o que comunica, o que faz com que nós nos envolvemos cada vez mais. E a arte, ela tem esse poder, né, de mexer com os nossos sentimentos, de despertar nossas emoções, de nos transformar, de nos libertar, entre outras questões. E para dar início, nós vamos relembrar alguns pontos bem importantes que ao longo do nosso estudo nós vimos, iniciando com a arte, ela lida com imagens, no caso da arte visual, como nós estudamos dessa forma. A arte, ela lida com a arte teatral, né, na qual lida o drama. A linguagem, né, da arte que lida com a arte da dança, que lida com o movimento, a musical, que lida com os sons, e a literatura, a arte literária, da qual lida com palavras, né, o instrumento que se usa é a palavra, como nós vimos em nossas aulas de língua portuguesa. E as modalidades que cada uma dessas linguagens artísticas nos proporciona. No caso da arte visual, que lida com a imagem, nós temos como modalidade, né, falar imagem, temos desde a pintura, a fotografia, a gravura, o desenho, a escultura, a arquitetura, entre outras que são assim uma infinidade de formas, de modalidades da arte visual. Da modalidade da arte do teatro, né, na qual se lida com o drama, nós temos o teatro, que é a ação. Do teatro surge também o cinema, que é a movimentação de imagens, a vida no palco, a mistura de linguagens dos personagens, entre outros e outras modalidades dentro da linguagem teatral. Também na dança. Na dança nós vimos, na linguagem da dança, que o movimento, né, que a dança ela lida com o movimento, e essa dança vai desde a dança popular, erudita, folclórica, que nos faz tão bem, que nos faz nos sentirmos mais leves, o quanto é bom dançar. Na arte musical, nós sabemos que ela lida com os sons e por meio de quê? Das músicas, dos ritmos, das notas musicais, os instrumentos, o tom, a melodia, são assim inúmeros aspectos que envolvem a linguagem da música. Fizemos o estudo ao longo desse ensino médio. E a arte literária, né, como nós já falamos, que embora estudamos em português, mas eu não posso deixar de falar dela nesse momento, porque também a arte também é uma forma de arte, a literatura, que usa a palavra, o instrumento é a palavra. Enquanto na linguagem visual eu tenho a imagem, né, no teatro, o drama, a ação, o que faz a arte da dança, o movimento, na música, os sons, na literatura eu tenho as palavras. E essas palavras, elas estão expressas, né, nos poemas de uma forma artística, na prosa, seja em romances, contos, entre outros, que são publicadas em livro. E uma coisa muito importante que eu venho falando para vocês, eu jamais queria que vocês esquecessem, é da questão que todas essas linguagens artísticas, todas essas formas de arte, elas transmitem poesia. Eu até fico brincando com vocês, né? A poesia ela está presente em todas essas formas. Por quê? Porque poesia, que é abstrato, como nós conhecemos, né? Diferente do poema que é concreto, a poesia é aquilo que nos envolve, que desperta nossas emoções, que desperta nossas sensações, que nos faz nos transportar. Então, essas linguagens artísticas estão carregadas de poesia, não é? O quanto é bom escutarmos uma música, dentre todas essas linguagens, acredito que a música é a que mais está presente no nosso dia a dia. E
Falando também em arte, ao longo do nosso estudo, nós relembramos as cores, as linhas, as formas, as texturas, os suportes, as poéticas, o quanto cada uma tem o seu devido valor, o quanto cada uma é utilizada ou foi utilizada na linguagem da arte, que será o nosso, na história da arte, que será o nosso próximo, a continuação dessa aula revisão. E para completar aqui nessa apresentação, a arte ela serve para entender melhor as pessoas, os lugares e a vida. Ao longo da história, as produções artísticas, seja na visual, na teatral, na dança, na música ou na literatura, ela faz com que nós conhecemos melhor, entendemos melhor tanto as pessoas como os lugares, também a vida, porque nos faz refletir, porque nos faz despertar emoções, curiosidade, entre outros. Essa arte também ela serve para testemunhar, para ampliar os horizontes, né? Quanto mais eu conheço, mais aprendizagem, mais eu entendo, como também testemunhar a história. Por meio da arte, nós falamos muito nas nossas aulas que para eu entender uma produção artística, eu tenho que entender o contexto histórico. Então a história ela vai estar sempre junto da arte. Também denunciar. Em vários momentos da história da arte, da história da literatura, como nós falamos, houve a denúncia. Ainda, sonhar, fugir da realidade, que eu acredito que esse é um dos aspectos que mais está presente, né? Escutando uma boa música que nós fugimos, que nós sonhamos, assistindo a um bom filme, lendo ou ouvindo um bom texto, nós fugimos dessa realidade e passamos a sentir a poesia. Por isso que vocês já conhecem essa frase de Ferreira Goulart, e eu gosto muito dela, que a arte existe porque a vida não basta. Eu acredito que ela seja pura verdade. Não dá para viver sem arte. Então, pessoal, continuando aqui, nós vamos agora relembrar um pouco da história da arte. História essa que foi estudado nas aulas de vocês desde o fundamental e principalmente agora no ensino médio. Nós precisamos entender por que a arte contemporânea hoje é dessa forma, o que aconteceu ao longo da história e aquilo que eu comentei anteriormente, né? A importância, eu tenho que entender o contexto histórico, as pessoas de cada época, o que passaram, para poder entender por que foi produzido tal pintura, tal música, tal peça teatral. Então, para iniciarmos a história da arte, nós começamos com a pré-história, que vocês estudam tanto no assunto em história como também em arte. Nesse caso da pré-história, vocês sabem que o homem, mesmo antes de haver nenhuma ação social, antes de haver escrita, qualquer outra forma, ele sentia a necessidade de fazer arte. E a arte nasce nesse momento, justamente nas cavernas, por meio das pinturas rupestres. Nós sabemos que eles não tinham material como hoje, lápis, caneta, papel ou tela. Então usou-se mesmo as paredes das cavernas, o sangue de animais ou as seivas da planta, como nós conhecemos, para poder fazer essa pintura, que está até hoje em vários lugares, está registrado esse momento. Então, o quanto nós necessitamos de arte. Passando pela história, nós tivemos a arte mesopotâmica, no caso da arte mesopotâmica, a arte egípcia, a arte grega, a romana, em cada uma dessas, em lugares, em civilizações bem importantes que marcaram a nossa história e que produziram diversas linguagens artísticas, música, dança, literatura, entre outros. No caso, os egípcios, por exemplo, nós sabemos o quanto a religiosidade marcou a arte deles. Os gregos, a questão da técnica, né? E continuando, a arte bizantina, a arte gótica, a arte românica, a imaginação, né, na arte românica, o momento em que grandes monumentos foram erguidos, momento relacionado à igreja, principalmente à igreja católica, né? Também surge a arte africana. Um momento assim bem importante na história da arte, dando continuidade, é o Renascimento de Leonardo da Vinci, né?
Quem não já ouviu falar sobre a famosa Mona Lisa, não já viu a importância que essa arte tem? Por quê? Porque ele renova a arte, tudo isso aqui que foi vivido até então muito importante, mas o Leonardo da Vinci ele dá novos ares, novas formas, né? Novas autonomias para a produção da arte. Um momento histórico que ele vive, a questão do antropocentrismo, que vai estar bem presente em suas obras, o otimismo, o individualismo, o naturalismo, o homem e a natureza sendo mostrada nesse momento da história da arte, tanto por Leonardo como tantos e tantos outros artistas. E passamos, né? O tempo vai passando, novas pessoas, novos acontecimentos, novos fatos históricos, surge a arte barroca, que embora nós estudamos muito em literatura nas nossas aulas de português, mas ela também está presente na arquitetura, na pintura, na música, em várias formas de arte. Também o neoclassicismo, que nós conhecemos muito também como arcadismo, também se manifestou no romantismo, né? Da mesma forma que em literatura nós vimos aquelas grandes produções que valorizavam, né? O índio, que valorizava a natureza, também aconteceu na pintura, na música, com características específicas. Também o realismo. Chegamos aqui no momento da história da arte bem importante, que é o impressionismo. Um momento bem valioso, porque os artistas aqui começaram a usar, fazendo uma arte, fazendo uma pintura, por exemplo, em que não se desenhava, já se pintava direto na tela, se precisava da luz do sol, um momento bem rico da nossa história da arte. Também o simbolismo, fazendo parte da nossa história. E a arte moderna, surge nesse momento a arte moderna. A arte moderna é essa em que o artista, ele percebe, né, quer fazer com que as artes elas acompanhem a modernidade, o progresso, entre outras coisas. E passa também a se preocupar com o espectador. Então, é bem interessante porque uma nova visão. Então, a arte ela não é feita simplesmente, a arte moderna simplesmente para estar no museu, para ser apreciada, não. Mas sim para que o espectador também participe, também opine, também transforme essa arte. E chegamos ao nosso assunto de terceiro ano, que é a arte contemporânea. Nessa arte contemporânea, que é a arte de hoje, né, a crítica da arte vai estar bem presente. Então, nós vamos conhecer, nos aprofundar um pouco mais sobre esse momento, sem deixar de perceber o quanto a arte ela faz parte, né, da nossa história, o quanto ela foi importante, o quanto nós precisamos dela, né? Percebendo que hoje, nessa modernidade que nós vivemos, nós precisamos, nós produzimos, nós gostamos de arte, assim como o homem das cavernas, que não tinha, né, nada do que nós temos hoje, também sentiu a necessidade de arte. Então, a história aqui nos mostra claramente que é impossível viver sem arte. Pois é, gente. Agora, no terceiro ano, depois dessa revisão, nós chegamos no nosso assunto, a arte contemporânea. É bem importante que nós entendemos, muita coisa aqui já foi estudado, já foi visto, mas é bem importante para entendermos bem. E o Enem cobra bastante, como nós sabemos, focar bem nessas questões que eu vou citar aqui, porque atualmente o Enem, todos os anos, umas 5 questões, ele vem pedir isso aqui, a questão da arte contemporânea, que é a arte de hoje, tá bem? Que foi preciso passar por toda aquela história da arte para se entender porque hoje está dessa maneira, porque a ousadia da arte, tá bem? Então vamos lá. Primeiro entender que nessa arte contemporânea ela está lidando com novas linguagens. Então, não se ateve só à pintura, música, escultura, e sim novas e novas formas de arte, na qual há a mistura de linguagens, no caso na performance, na instalação, a arte digital, o grafite. Então, novas formas de arte surgem, na qual as linguagens se misturam. Por exemplo, numa performance, o artista ele pode misturar a dança, misturar a música para fazer lá a sua performance.
O grafite, como nós vimos, que lembra um pouco daquela arte pré-histórica, não é isso? Pré-histórica. Ele vai também usar como suporte a parede para denunciar muitas vezes, entre outras questões. Também essa arte moderna, essa arte contemporânea, ela lida com os conflitos e discussões contemporâneas. Então ela está sempre ligada, como eu já venho dizendo a vocês, o quanto a história ela influencia a cabeça do artista. Nós falamos muito em literatura, mas a mesma coisa acontece na música e nas outras linguagens. Então esses conflitos fazendo parte, né, sendo produzido arte a partir desses conflitos, discutindo. O uso inusitado de materiais e meios, bem interessante, bem importante, gente, o quanto a arte contemporânea percebeu o seguinte: para fazer arte com material nobre, como por exemplo o ouro, o metal, é muito fácil, melhor dizendo, é bem mais fácil, mas faça arte do lixo, faça arte de um objeto que não se tem valor artístico nenhum, aí sim é o grande desafio do artista contemporâneo, que nós falamos muito. Então, usar materiais que não têm valor artístico, usar, como nós vimos em vários momentos ao longo das nossas aulas, usar a carne, como Arthur Bari usou, usar a cédula, como nós vimos agora nessa unidade, que foi utilizada a cédula para fazer a mensagem circular, cédulas de dinheiro, e entre outros suportes que nós vamos relembrar aqui. Mas assim, a arte contemporânea, para chegar nessa arte aqui, passou-se, né, pela arte moderna, como eu mostrei anteriormente, e lá na arte moderna foi bem importante a questão das vanguardas. Eu já passei para vocês o vídeo, vocês já devem ter visto o vídeo, já produziram obra, mas daí vamos lembrar de algumas questões, porque elas serviram de base, de grande influência. Então, essas vanguardas europeias, seja o cubismo, o futurismo, o expressionismo, o dadaísmo, o surrealismo, cada uma delas que aconteceram ao mesmo tempo, em lugares diferentes, fizeram com que a arte ela ganhasse novas dimensões, ela fosse cada vez mais longe, cada vez mais ousada. No caso do cubismo, lá de Pablo Picasso, como vocês viram, Picasso, bem interessante, ele percebe que com o surgimento da fotografia, a pintura não estava fazendo tanto efeito. Se a fotografia tinha já esse meio, né, de se fazer. Então, procurou-se buscar por meio de formas geométricas, de distorções, e fazer uma pintura na qual ele denunciava, como ele via aquela situação. Veja Guernica lá, aquela obra bem famosa dele, que nós já vimos em vários outros momentos, o quanto ela distorce, ela mostra que foi o pavor da guerra, a dor, entre outras questões. Também o futurismo, né? No futurismo, nós vimos que os artistas desse momento, eles estavam preocupados se tudo no mundo evoluiu, né? Surgiu a máquina, as indústrias, telefone, automóvel, e a arte, ela vai ser obrigada a ficar da mesma forma? Não. Então a arte ela precisa acompanhar o tempo. Então o futurismo, por exemplo, foi uma vanguarda que preocupou-se em fazer com que a arte fosse uma arte do seu tempo. Também o expressionismo, outra vanguarda bem importante, ela mexe, né, vai mexer com os sentimentos. Então, muitas pessoas que esperavam nas pinturas, ainda nesse momento de ver só o belo, de ver aquela cena lá parada, se chocam a ver que o expressionismo ele vai de dentro para fora, diferente, né, em outros momentos da história da arte que pintou-se de fora para dentro. Então, bem distorções, entre outras questões que o expressionismo traz para a nossa arte. No caso do dadaísmo, que é a vanguarda mais radical de todas, de Michel Deschamps, nós vimos o quanto há a luta com o tradicional. Então foi necessário realmente quebrar barreiras, tanto na literatura, como na pintura, como na escultura,
Quem não conhece, né, a fonte de Michel Deschamps, que ele pega, usar material sem valor artístico mesmo, pegar lá o urinol e transformar em uma fonte, como ele diz. Então, ousar, abusar, para poder fazer com que as pessoas, né, que é uma das funções da arte moderna, se choquem, percebam que não é arte, não é aquele negocinho pronto, aquele negocinho perfeito. Ela vai além disso aí. Surge também a vanguarda, surrealismo. No surrealismo, nós sabemos que há a luta do inconsciente com o inconsciente. Então, no surrealismo, as pessoas, as pinturas, todas as manifestações, todas as linguagens artísticas, elas vão estarem ligadas mais ao inconsciente. Então, por isso que muitas cenas que nós achamos absurdas, mas que deram liberdade e autonomia para outros artistas chegarem no patamar de hoje da arte contemporânea. Também não podemos deixar de lembrar que essa arte contemporânea, ela também, né, ela traz os conceitos, a matéria da arte, e por isso ela estaria vinculada à linguagem. Então, a arte ela é uma linguagem, como nós já sabemos, e está cada vez mais presa, né? A linguagem, seja na dança, na música, mas essa mistura de linguagem, como nós comentamos, que a arte contemporânea nos traz. Também a arte contemporânea ela tem como objetivo ela produzir, né, a arte que reflete o seu tempo. Então, não está preocupada em fazer algo que simplesmente, né, embora o sonho, a imaginação continua predominando, mas algo que está mais ligado ao tempo. Quando, por exemplo, lá no cubismo, Guernica, né, Pablo Picasso, ele estava preocupado com o seu tempo. E, como já foi dito também, né, o diálogo entre as linguagens. Então, na mesma obra, principalmente nessas novas linguagens, a performance e a instalação, você não vê o teatro só com a ação, só com a representação, e sim a mistura de dança, de música, várias e várias outras linguagens. Então, há esse diálogo, está sempre presente na arte contemporânea. Essa arte contemporânea também, ela prioriza a ideia, o conceito, a atitude acima do objeto. É impressionante. Nós vimos em vários assuntos do nosso livro o quanto a ideia ela é importante. Então, antes mesmo de ser executada, que por sinal pode até ser executada por outras pessoas, dependendo do tamanho da arte que se quer fazer, as performances, as instalações principalmente, quando são bem grandiosas, elas precisam de outra pessoa. Então, a ideia é que prevaleceu aqui. Também não podemos deixar de relembrar, falando em arte contemporânea, que o mais importante são as ideias. Então, essa ideia, né, que a execução que pode depender de outras pessoas, ela é segundo plano. A ideia, como nós vimos lá, por exemplo, no nosso livro, muitas questões lá em Joseph Bells, né, de criar lá, de espalhar aquelas árvores lá naquela cidade, e mostrou que para fazer aquela arte, aquela ação artística, ele precisava dos outros. Também o que importa é a invenção, a invenção da obra, o conceito que é elaborado antes de sua materialização. Então, só ter a ideia, e essa ideia tá ligada a esses conflitos, tá usando materiais inusitados, ela é ousada, ela está presente. Então, essa ideia, ela começa a ser bem mais importante do que mesmo materializar. Nós lembramos lá que no livro de Carne, por exemplo, que era um material inusitado lá, de Arthur Bario, ele fez aquela obra, foi fotografada, né, depois foi jogado, porque não se tem a intenção de eternizar, e sim de registrar. Também diversos estilos artísticos surgem, né, na qual a subjetividade, a liberdade artística
está bem presente. Ainda a sociedade de informação, a tecnologia e novas mídias começam também a fazer parte. Nós sabemos que essa arte, desde a arte moderna, começou-se a usar o computador. Hoje se produz inúmeros e diversos tipos de arte, né, de linguagem artística, utilizando essas tecnologias. Um celular, qualquer pessoa, ou melhor, quantos e quantos artistas atuais, seja na música, seja na dança, ficaram famosos por meio de vídeos que foram colocados na internet, entre outras questões. Também nós não podemos deixar de lembrar esses movimentos artísticos contemporâneos, além dessas linguagens que se misturam, o movimento dos artistas contemporâneos, que é a arte conceitual, né? O conceito, como foi dito ali, que é o mais importante, dentre eles a pop art, a op art. Então, a pop art na qual a indústria, né? As pessoas sendo produtos, as cores, o uso das cores, a colagem, a body art, que é o corpo. Então, uma coisa bem antiga, por exemplo, os índios. Veja só, as tatuagens que nós vimos hoje, por exemplo, que é tão comum, a questão de pintar o corpo, nós vimos lá pelos índios, pelos africanos, né, em suas artes, e ainda continua bem presente. O expressionismo abstrato, o minimalismo, cada uma dessas formas de arte contemporânea usam e abusam, porque essas vanguardas europeias, elas conseguiram fazer com que as pessoas se libertassem e procurassem isso aqui. Também a aproximação da cultura popular. É bem interessante que há essa questão de aproximar, né, o popular, de trazer cada vez mais o que é nosso e levar para o mundo inteiro. E a tecnologia também colaborou muito com isso. Houve um momento, por exemplo, movimentos, como por exemplo o movimento armorial aqui na nossa região, no Nordeste, que foi criado para que muitas danças que são populares não morressem, não acabassem, né? Criado principalmente pelo grande Ariano Suassuna. Também a efemeridade da arte. A arte aqui, a arte contemporânea, ela não está preocupada em ficar fechada no museu ou nos grandes teatros, nas grandes casas de shows, por exemplo, e sim ir para a rua. Nós vimos em vários momentos o quanto a arte ela vem para a rua e esse tempo que passa rápido demais, vem as ideias e a arte como um processo, como poética, tudo isso aqui mostrando nessa contemporaneidade. Então, a arte ligada à vida, né? Não dá para viver sem arte, como nós já vimos em outro momento. E também, dentre outras formas também de arte, nós vimos, por exemplo, a assemblagem, que é uma forma de arte bem interessante lá, na qual se utiliza, né, colagens de materiais, por exemplo. Lá no cubismo, o principal artista lá do cubismo, ele fez também a assemblagem, ele fazia colagens. Também a instalação, por exemplo, como nós vimos lá no nosso livro, a instalação Tapumes, de Henrique Oliveira, né, que ele usa o tapumes e cria obras e leva para o mundo inteiro. Então a ideia dele foi o principal e eternizou, conseguiu fazer essa arte, cuidando do meio ambiente, entre outras coisas. A ação artística de Joseph Bels, como eu tinha falado, de plantar os carvalhos. Enfim, valorizar e ouvir quem somos nós. A arte ela tem esse poder. Outros movimentos também contemporâneos, a arte conceitual, né, como foi dito, tudo isso aqui. E o poder, né, que a arte tem de dialogar com a vida, de ocupar as ruas, o espaço público. Ela não quer ficar presa aos museus, aos lugares, e sim ocupar. Com isso, né, mescla as culturas populares, os brasileiros e as artes eruditas. Então, não existe uma arte, uma forma perfeita, é isso e é isso mesmo. E sim, há várias possibilidades, há vários leques,
a tecnologia se faz arte, ainda se continua fazendo arte por tela, ainda se continua fazendo arte com dança, e foram surgindo novas e novas formas de dança, de se produzir arte. Por exemplo, no teatro, nós vimos a importância de Augusto Boal, né, de fazer com que as pessoas que não eram artistas profissionais se envolvessem e produzissem essa arte. Por exemplo, na dança, relembram lá de Pina Bausch, lembram lá na música de John Cage, cada um desses artistas que ousaram, que buscaram cada vez mais inovar, fazer arte de forma diferente. Por exemplo, lá usando a tecnologia, o quanto Nanjan Pai, que ele usa, né, a tecnologia a favor de se produzir arte e consegue ganhar o gosto das pessoas. E ainda como nós vimos no nosso último assunto, Cildo Meirelles pegando as cédulas, espalhando, né, nos rótulos de Coca-Cola, mensagem para que circulasse, para que a arte circulasse. Porque o grande objetivo da arte contemporânea é nessa arte de hoje, fazer uma crítica, aproximar as pessoas, fazer com que as pessoas sintam-se tocadas e participem também da arte que está sendo feita e não apenas aprecie, fique estático. Então é isso, pessoal. Nós tentamos ver, né, essa revisão e chegarmos a esse assunto.